Então a próxima evolução que a gente tem aqui a gente chama de FPGA, ou Field Programmable Gate Array, matriz lógica programável no campo. Não sei exatamente por que o pessoal escolheu esse nome, mas no caso. O que nós temos no laboratório da placa DA2 é aquele EP235, para quem ainda lembra o número dele. Esse EP235, você percebe na primeira linha da tabela que ele tem 33.216 elementos lógicos. É um bocado a mais do que o maior do CPLD que a gente viu antes. Só que além disso, além dele ter mais lógica programável, o elemento cresceu um bocado, ele também tem na segunda linha, aqueles blocos M4K RAM. Esse bloco M4K é um bloco que tem 4 kilobits de memória de dados, ou seja, num único bloquinho desses aqui, ele tem 4.000 bits de informação, mais 512 bits de paridade para velocidade de erro. E nesse FPGA do laboratório, nós temos 105 blocos de memória. Então eu tenho 105 vezes 4K, ou seja, uma insanidade quando comparado com um CPLD. Mais abaixo também, você percebe ali que o total de bits que você tem são 483.000 bits de memória de dados. No CPLD maior que tinha, eu não consegui botar 128 bytes. Aqui eu tenho 473K. E logo abaixo eu tenho outra parte ali, multiplicadores embarcados, Embedded Multipliers. Nessa placa específica, esses caras têm tanta importância que o número deles, 35, é o que dá o nome do chip. Multiplicadores embarcados é o que se usa muito para fazer parte de processamento de sinal, por exemplo, para fazer uma compressão ou modificação do sinal de voz. A última linha que eu tenho ali embaixo chama de PLL. PLL é uma espécie de multiplicador de frequência. Ele serve, por exemplo, para você poder usar um cristal, uma fonte de frequência mais baixa, 50 MHz, que é a que tem na placa do laboratório, você deve conhecer essa, e passar ela para uma frequência mais alta, mais difícil de obter. Por exemplo, 500 MHz, que é a frequência máxima que esse chip aguenta. Então, esses PLL são lógicas adicionais que te ajudam a ganhar frequência. PLL, Phase Locked Loop, não é um circuito que você consegue construir de forma digital. PLL é um circuito analógico, eu vou fazer mais tarde como é que você cria esse circuito. Dentro do FPGA, porém, você pode configurar ele com alguns assistentes do quarto e produzir a frequência que você quiser, e a partir daquele ponto ela serve para alimentar o resto do circuito digital. Essa é uma representação do elemento lógico do FPGA. Perceba que ele é praticamente igual ao do CPLD, ou seja, a forma que ele tem para representar a parte programável da lógica ainda é mais ou menos a mesma. Eu tenho elementos na esquerda, data 1, 2, 3, 4, que são minhas entradas. Eu tenho o lookup table, que é um multiplexador programável, ele escolhe qual é o valor de saída a partir de um valor de memória. Eu tenho a minha cadeia de carry, eu tenho um seletor lógico e eu tenho um flip-flop no caminho, que me ajusta um bocado de saídas. Então a lógica dele internamente, a forma de construção lógica ainda é a mesma. O que muda no FPGA é que alguns blocos que são muito comuns, especialmente memória e multiplicadores, eu já tenho prontos no chip em hardware. Então eu não preciso gastar essa parte aqui, que é a parte nobre, para construir funções que são funções mais básicas e mais universais. Dentro do chip aqui, a ideia ainda é a mesma. Eu tenho os labs, que ele chama aqui, ou Logic Array Block, que é um grupo de LEs. Note, porém, que nesse caso específico ele não tem mais agora 10 LEs por lab, ele passa de 16. Isso varia de qual para qual. Uma coisa que varia também aqui é que em vários FPGAs você não respeita aquela ideia de 4 entradas por elemento lógico. Muitos FPGAs vão ter elementos lógicos diferentes, alguns com 4 entradas, alguns com 6 entradas, alguns com flip-flop, alguns sem flip-flop. Isso ajuda você a otimizar um pouco do circuito. E quando você tem, por exemplo, uma função que tem 6 entradas, você usaria 2 elementos lógicos, você passa a usar só um. A parte de interconexão aqui ainda é mais ou menos a mesma que eu tinha no CPLD. Como os chips de FPGA são maiores, você pode ter algumas partes daquelas conexões de linhas que vão ter recorte, ou seja, ele pode desconectar uma linha da outra quando for necessário. E aqui está um floor plan, uma planta baixa de como é que é um circuito FPGA. Esse aqui, se eu não me engano, é parecido com o do laboratório. Perceba o seguinte, aqueles retângulos brancos que eu tenho aqui são matrizes lógicas, não é uma matriz lógica, mas é um conjunto gigantesco delas. Aquele elemento preto no centro são os multiplicadores embarcados, 35 deles. O que antes ocupava um chip inteiro de CPLD para fazer um produto, agora eu tenho naquele espacinho preto do centro, eu tenho 35 multiplicadores. Naquelas tarjas cinzas, o que eu tenho agora são os meus blocos de memória RAM. O que antes ocupava 100 bytes um chip inteiro, agora eu tenho 400 kilobits naquela areazinha cinza ali do meio. Nas laterais do chip eu tenho aqueles blocos azuis claros, que são os elementos de entrada e saída, geralmente as partes que controlam pinos do chip ficam na lateral, e nos 4 cantos eu tenho meus PLLs que produzem frequências mais altas a partir de um cristal de referência. Uma coisa que você pode ver que sumiu daqui foi aquele bloco que eu tinha de memória de configuração. Então o bloco de memória de configuração flash e memória do usuário flash não fazem mais parte do chip. O que foi que aconteceu aqui? Um circuito lógico programável, um FPGA, você está interessado que ele tenha frequência muito alta e que ele tenha consumo muito baixo. Ele tem uma certa restrição de fabricação de chip. Num chip de memória flash, porém, a tua restrição é completamente diferente.
você não está tão preocupado com velocidade, mas você quer que ele mantenha o valor mesmo quando desliga o chip, que não é o caso do FPGA. Quando você desliga a parte lógica do chip, você não está preocupado que o flip-flop mantenha o valor, ele pode perder, desde que ele seja mais rápido quando estiver ligado. Então, quando você tinha no mesmo chip a memória flash e as portas lógicas da parte programável, você ou perdia desempenho nas portas lógicas, ou você perdia confiabilidade na manutenção da memória quando perdia alimentação. Então, para evitar esse problema e permitir que você otimizasse cada parte de forma separada, eles acabaram tirando do chip a memória de programação. Geralmente esses chips aqui, e o caso do laboratório, a placa DA2 da Altera, tem um chip adicional, onde está a memória, e a configuração da FPGA fica do lado de fora. Quando você alimenta o circuito, a primeira coisa que ele faz é procurar uma configuração externa, carregar ela e reprogramar toda a lógica interna do chip. Então, essa é a forma que ele faz para mudar a configuração. Esse circuito é programado hardwired. Quando você cria uma configuração para ele, ele vem aqui, ele ocupa elementos lógicos, ele conecta elementos lógicos e ele faz a função que você pediu, construindo um circuito. Parece que é um programa, que de fato a gente programa uma memória para configurar esse circuito, mas ele ainda é programação hardwired. Então, geralmente depois de RAM e de produto e multiplicação, a próxima coisa que aparece em FPGA é a parte de comunicação. Hoje em dia nós temos muitos barramentos de alta velocidade, de alto desempenho, que servem para comunicar elementos diferentes do computador. Por exemplo, os barramentos PCI Express, que hoje em dia são usados em computadores modernos para a comunicação do processador com placas de vídeo, com SSDs e com outros periféricos da máquina. Ou também a gente tem barramentos de alta velocidade que se usa para comunicação HDMI ou DisplayPort, que comunica da placa de vídeo para um monitor. E dentro do monitor eu tenho um processamento de informação que manda para o próprio painel do display, para o display LCD, de novo sinais de alta velocidade. Então, geralmente que você tem FPGAs, a próxima coisa que aparece depois de você ter memória RAM e multiplicadores são blocos específicos para a comunicação. Suponha que você queira fazer uma placa aceleradora que faz alguns cálculos em FPGA, mas você quer ligar ela em um computador via PCI Express. Então essas placas vão ter, o SFPGA vai ter uma parte dele junto com as partes fixas, ele vai ter um bloquinho de comunicação fixo para comunicar com o PCI Express, ok? Então o mercado de FPGAs popularizou mais uma coisa também. Como toda a configuração dele é lógica, são só dados, são só números, você pode transportar isso de um lugar para o outro do mundo com muita facilidade, ampliando o mercado de propriedade intelectual. Então você pode estar em casa aqui, desenvolver algum tipo de circuito que seja de interesse de alguém e você pode licenciar ou vender essa propriedade para que outras pessoas venham a usar elas quando for necessário. Hard IP, o nome que tem aqui então, é uma propriedade intelectual que ele incluiu a lógica fixa, mas ela ocupa muito menos espaço ou ela é até viável numa condição onde a lógica programável talvez não conseguisse responder. Agora, se com lógica programável é tudo tão fantástico, se eu posso reprogramar meu chip, eu posso criar configurações, eu posso mudar a função dele a hora que eu quiser, por que eu não faço tudo com lógica programável? Por que ainda existem processadores domésticos? Por que ainda existem máquinas da Intel? Por que existe AMD ainda? Se você olhar aqui em cima, eu tenho duas listagens de preço da Mouser, que é um site bastante popular de pesquisa de componentes eletrônicos. Esse chip na pesquisa é o mesmo chip que a gente tem nas placas DA2 do laboratório. Perceba o preço deles variando entre 190 e 170 dólares. Esse preço é mais ou menos o mesmo preço de um processador Intel Core i5. Note aqui que ele é um i5 da sexta geração, mas o preço também é antigo, na época que ele era máquina de ponta. O que interessa para nós aqui é que pelo mesmo preço dos dois, eu consigo ter uma máquina, que é um FPGA do laboratório, que faz algumas coisas de circuito lógico, ou eu posso ter um i5, que é o suficiente para eu assistir filme, para entrar na internet, para conversar, para mandar e-mail, para fazer trabalhos. Como acontece isso? Geralmente é pela economia da escala. Você tem muito menos gente preocupada em usar FPGA do que você tem gente pensando em acessar a internet. Então essas máquinas, que são máquinas domésticas, o processador é feito em tanta escala que o preço dele acaba despencando muito. O custo da engenharia, das pessoas que desenvolveram, despenca muito. E também ele tende a não ter muito hardware que não precisa dentro dele. Tudo que está ali é usado em algum momento ou outro. Não necessariamente o tempo todo, mas em algum momento ou outro. No FPGA, como tem toda a parte lógica programável, um bocado de conexões que são desnecessárias às vezes, se torna mais difícil você otimizar o circuito no FPGA, por ser lógica programável. Quando você programa um circuito, quando você cria um circuito de fato dedicado para uma função, você põe tantos transistores quanto precisa. Mas para a lógica ser programável, você precisa de muito mais transistores do que você precisaria de outra forma, para manter a parte de reconfigurável dela. Isso, na verdade, for um FPGA um pouco mais alto. Existem FPGAs menores, mas o menor que eu achei aqui, na verdade, é um CPLD por $1,70, $1,90. Note, porém, que ele vai mostrar na definição dele aqui que ele tem na faixa de 64 macrocélulas, ou seja, eu tenho 64 funções, 64 bits de saída para esse circuito. Por outro lado, eu posso achar microcontroladores ARM, que rodam um programa, que rodam um software,
e está na faixa de 46 centavos de dólar. Então, um processador barato ainda está na faixa de 4 a 6 vezes mais barato do que um FPGA barato, ou do que um CPLD barato. Geralmente, pela economia de escala, processadores tendem a ser mais baratos ou mais flexíveis do que circuitos de lógica programável. Circuitos de lógica programável geralmente são interessantes quando você precisa de tempos de resposta mais rápidos. Como ele é um circuito lógico, ele não tem um procedimento, ele nunca tem uma sequência de etapas que ele precisa para chegar numa resposta. Geralmente ele decide a resposta basicamente por uma combinação lógica de alguns circuitos. Também tem outros circuitos ali embaixo, no site da AliExpress, comprado da China, onde você percebe que está 39 dólares o chip, mas são 100 peças dele. Então é 39 centavos de dólar a unidade. Processadores que rodam programas por software geralmente são muito mais baratos do que máquinas de circuito lógico programável. Em todo caso, então, a partir das próximas aulas, a gente vai trabalhar um pouquinho com a ideia de como é que eu crio configurações para lógica programável. A gente viu, vocês viram no semestre passado, que você pode usar o Quartus como uma ferramenta de programação, onde você descreve, você desenha o circuito que você quer gerar. Note, porém, que quando você chega no FPGA como do laboratório, eu tenho 33 mil elementos lógicos. Então a gente precisa de uma forma um pouco mais organizada de fazer isso. E é isso que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Então, era o que eu tinha por enquanto. Até a próxima.